As pessoas que assistem apenas o anime de One Piece perdem nuances do mangá, e algo fundamental que não pode passar batido são as histórias de capa. Para vocês terem uma ideia, a introdução do Garp é numa história de capa. A invasão dos piratas do Barba Negra no território da Big Mom acontece em uma história de capa. Toda a jornada misteriosa do Enel na Lua se passa em uma história de capa. A reformulação da CP9 também é narrada em uma história de capa. E por aí vai. E aí que tá. A atual história de capa vai trazer uma resolução bombástica para o ano e pro final de One Piece. De um jeito que você não espera. Novos Nakamas, novo navio para os chapéus de palha, se liga que o que vem pela frente vai te deixar empolgado não só pelo próximo capítulo de One Piece, mas também pela sua capa. Fala galera, chapéus de palha aqui, eu sou o Lipe e hoje eu vou trazer para vocês uma teoria embasada em história de capa. Teoria essa que é mais uma original chapéus de palha, tá? Elaborei ela junto com o Marco The One Piece Series, que trouxe a base, a gente foi acrescentando coisa e o resultado é esse que vocês vão ver em vídeo, beleza? Então deixa aquele like, se inscreve no canal e é isso, tá? Eu não tava gostando muito dessa história de capa. Com essa projeção que a gente pensou, meu querido, essa tá para se tornar uma das melhores, se não a melhor história de capa que temos em One Piece. Bora, deixa o like, se inscreve, vem. A peregrinação de Yamato, a cria do demônio, representante suplente da colheita do ouro. O que restou de Onigashima, a ilha voadora símbolo do terror de Kaido, finalmente encontrou seu repouso nas profundezas de Wano antiga. A era de opressão se encerra e um novo capítulo começa a ser escrito. Inspirado pelo espírito de Kozuki Oden, Yamato declara seu novo desejo: quero viajar por todo o país de Wano, como Oden fez. Enquanto o Momonosuke fica meio ressabiado: por que você faz a parte legal que meu pai fazia, enquanto eu tenho que fazer a chata? Antes de Yamato partir, Kinemon lhe oferece um presente de despedida, mas em troca faz um pedido especial: vá e consagre essa espada no santuário de Ema em Hakumai. Essa será a sua peregrinação representando o falecido Yasuye. Yamato aceita com um sorriso decidido e temos além do templo, que é o mesmo que o Denjiro teve a sua transformação para Kyoshiro, um mapa revelando a trajetória de Yamato ao redor de Wano. Ao saberem da viagem, Hiyori e Otoko preparam um bentô regado para Yamato, enquanto na sequência, Otsuru entrega medicamentos e bolinhos para a viagem. Aqui se torna claro como a cria do demônio Kaido já é adorada na capital das flores, onde antes de sair se despede dos novos chefes da Yakuza, Ryogoro das Flores e Nekomamushi. Com a espada de Yasuye em mãos e o espírito de Oden no coração, Yamato parte em direção ao seu objetivo, enquanto ouve o clamor dos cidadãos da capital das flores, desejando-lhe boa sorte sob o céu límpido de Wano. Mas as coisas começam a ficar estranhas porque esse carinho não dura muito. Em Kybi, Yamato é recebido com hostilidade. Crianças atiram pedras por guardar rancor de Kaido, mas Denjiro, agora daimyo da região, intervém e castiga as crianças, convidando-as para comer Oden com Yamato. Entre risos e refeições, os corações começam a mudar, e a maneira como as crianças enxergam Yamato passa a ser completamente diferente de como enxergam Kaido. Em sua jornada rumo a Kuri, Yamato impede uma tentativa de sequestro. Podemos ver uma silhueta entrando nos arbustos e 95% dos leitores de One Piece falaram com certeza que esse aí era o Queen magro. Spoiler, não é. No vilarejo, Yamato observa as obras de reconstrução do castelo de Oden, aquele que ficava lá no topo da montanha e foi destruído pelo Kaido. Mas algo tá errado. O mestre carpinteiro Minatomo desapareceu, e não só ele. Garçonetes de uma loja de soba também sumiram. Com a crescente preocupação, Yamato se reúne com Inuarashi, agora daimyo de Kuri, compartilhando a inquietação enquanto saboreiam bolinhos de arroz. E se Yamato é enorme em comparação à moça do soba, o Inuarashi é um verdadeiro colosso. Na Vila Migasa, Yamato encontra Otama sendo treinada pela Shinobu, que não aguentou ficar magra e alta por muito tempo, e também tem ali o Komacho. No descanso do treinamento ninja, o clima é leve, até que durante um cochilo, uma tragédia acontece. A espada lendária de Yasuye é roubada. Ao notar isso, Yamato, ao lado de Speed e Otama, partem em uma perseguição feroz montados no Komainu.
A trilha do ladrão os leva até Udon, onde o castelo local também passa por reconstruções, no local das antigas fábricas do Shogun Orochi e Kaido. De repente, Holden aparece atacando o grupo e fazendo Otama de refém. Ele exige todos os pertences de Yamato, mas a pequena ninja mais forte do que nunca reage, se liberta e acerta Holden com um chute no rosto. Eu não sou a mesma de antes. Isso tudo enquanto Speed tinha sido derrotada pelo Homem-Leão Bizarro, e isso vai ser um elemento importante para futuras ideias nesse vídeo. Sob a pressão de Yamato, Holden revela a existência de uma base secreta, uma construção grotesca na forma de Ruisru em modo tigre dente de sabre. Yamato e Otama se infiltram no esconderijo misterioso e logo vem Ruisru festejando, cercado pelas garçonetes sequestradas e seus subordinados. A espada de Yasuie, carregada por Yamato, jaz nas mãos do antigo Tobiropo. Mas não só isso. 2 prisioneiros são trazidos e logo notamos que se tratam de Uchi e Page One, amarrados e humilhados. A irmã é colocada em uma roda da desfortuna, enquanto adagas são lançadas em sua direção, mas isso não diminui a sua determinação. Se alguma coisa acontecer com o Pitan, eu vou até os confins do inferno para acabar com quem fez isso. Ruisru aproxima a ponta de sua espada de Page One enquanto seus lacaios clamam pelo assassinato. Uchi chora lágrimas de frustração como quem não tem mais esperanças. Mas, como um raio e como o próprio Kaido, Yamato invade a base desferindo um único Haime Hake para destruir a festa de Ruisru. Devolva a espada e liberte as garotas. As garçonetes da loja de Soba agradecem Yamato, enquanto Otama liberta o carpinteiro Minatomo-san de suas amarras. Com o coração transbordando alívio, Uchi corre para abraçar seu irmão ferido e, em lágrimas, ela promete a Yamato: jamais esquecerei essa dívida, serei sua seguidora para sempre. Palavras que causam espanto em Page One, Minatomo e na própria Otama, enquanto Yamato, tal como Oden com seus retentores, faz uma expressão de eu não sei se eu queria seguidores não. E por fim, Yamato se encontra com Raizou, agora Daimyo de Udon, que agradece em nome de toda a região, enquanto Ruisru é desmascarado e Yamato sorri, sabendo que sua jornada ainda promete muito. E é aqui onde mora o segredo do seu futuro. De acordo com o mapa revelado para nós, a próxima parada de Yamato é o seu principal objetivo na jornada: entregar a espada de Yasuie ao templo de Ema em Hakumai. Seu propósito é chegar nesse santuário, deixar a espada e seguir em direção a Ringo. Nos 2 últimos locais que faltam, Ringo e Irakumai, é muito provável que vejamos Kikunojo e Kawamatsu como seus daimyos, mas até sua volta completar até a capital das flores, sua missão principal já vai ter sido cumprida. E é aí que tá, Hakumai esconde um dos principais elementos de Wano. O que nenhuma outra região tem, Hakumai possui em uma proporção muito diferente. Ali temos os 2 maiores portos de Wano, o Mogura e o Rabu. Então, se for pra gente ter alguma interferência externa nessa história de capa, ela com certeza vai acontecer em Hakumai, a próxima parada de Yamato. E olha só que interessante, tá? A gente pode fazer uma lista de personagens que fariam muito sentido chegar em Wano. A Stussy, os piratas da Big Mom procurando o paradeiro da Mama ou do Perosperos, sejam os que naufragaram pelo King ou os que estavam em Whole Cake. O LoL é uma possibilidade muito boa, porque o Beppo fugiu desesperado da Ilha Winner depois que eles saíram de Wano, né? Então é um lugar muito próximo desse país. Então voltar pra ele seria uma decisão segura, mas a aposta que eu quero fazer hoje, tá? O personagem que vai entrar nessa história de capa é algum dos comandantes da grande frota dos Chapéus de Palha. Hakumai é a região mais próxima de onde ficava Onigashima, e inclusive o caminho que a ilha fez para chegar até a capital das flores foi passando exatamente por cima de Hakumai, mais especificamente pelo Porto Rabu. Então, se o Luffy realmente morreu ou quase morreu na luta contra o Kaido e o seu Vivre Card apagou ou quase chegou a se extinguir, o caminho que ele indicava para quem o possuía, no caso os membros da Grande Frota, era exatamente essa região.
Por isso surgiram tantas teorias na época de que a Grande Frota iria aparecer em Wano, que surgiriam no pós-arco, porque o Vivre Card do Luffy iria indicar essa urgência, e eles viriam ao resgate de seu capitão. O ponto-chave é, tá? Alguém da Grande Frota chegaria agora. Se é pro Yamato imitar os passos do Oden, não faria sentido que surgisse alguém para levar ele pro mar, tal como o Barba Branca fez com o Oden? E olha que curioso, quem supostamente encontrou seu fim agora na Ilha Gartel? A tripulação do segundo comandante da Grande Frota, Bartolomeu. Então, se Yamato chegasse para suprir o seu local, estaria fazendo algo que o Oden fez, se tornando o segundo comandante da frota do Barba Branca, posto que posteriormente foi ocupado por ninguém mais, ninguém menos que Portgas de Ace, que também tem uma relação estreita e super poderosa com Yamato. Então imagine Yamato como um representante suplente capitaneando ali o segundo esquadrão da frota dos Chapéus de Palha. Mas se bobear, tá, é o próprio Bartolomeu que vai chegar na região, escaldado depois de ter sido quase morto pelo Shanks. Ah, foi pelo Yasop, pela tripulação do Shanks, né? É curioso porque o canibal tem uma ligação com um país que pouca gente se lembra. O usuário antigo da Bari Bari no Mi lutou diretamente contra Oden, ou pelo menos foi uma barreira intransponível para o samurai. Então não seria simbólico se o usuário da fruta que impediu Oden fosse o responsável por libertar Yamato e levar sua vida para o mar? Os dois são os maiores fanboys do Luffy, pô. Então Yamato se juntar ao Bartolomeu, substituir o Bartolomeu ou ser convidado pelo Bartolomeu a entrar na grande frota dos Chapéus de Palha, liderando sua própria tripulação, é algo muito viável. Inclusive o Minatomo, que é um exímio carpinteiro, tá aí junto de Yamato. Se o Bartolomeu chegar todo lascado, a gente já tem um homem que pode fazer o novo navio dele. Se o antigo era o Going Luffy Senpai, esse seria o Sunny Luffy Senpai, criado em Wano, na Terra do Sol Nascente, o ensolarado veterano Luffy. O cara perdeu tudo, tripulação, não se sabe se há algum sobrevivente, mas é difícil uma figura agora como ele, né, morrer assim em One Piece. Então acho que poderia ser uma boa aparição e inclusive, cara, imagina agora, Yamato, super fã do Luffy, Bartolomeu, o maior fã de todos. Imagina essa interação, cara, como seria maravilhoso. E para somar a ideia de Yamato se juntar à grande frota dos Chapéus de Palha, vale lembrar que sua tripulação já está sendo montada conforme essa história de capa avança. Uchi e Page One são fortes pra caramba. A Otama disse que quando ela fosse forte, iria para o mar. E assim, a Speed tomou porrada e a menina já saiu dando pau no Holden, cara. Com 2 ex-Tobiropos, com uma futura incrível Kunoichi, com o herdeiro de Kaido. Um navio comandado por Yamato certamente seria o mais poderoso da grande frota dos Chapéus de Palha, e uma adição absolutamente fantástica. Agora imagina só, né, Yamato encontrando um subordinado do Luffy lá em Wano e descobrindo a existência da grande frota. Cara, ficaria super hiper, cara, empolgação total ali pra participar. Se isso acontece, rola um convite, ou pelo menos um alto convite de Yamato querendo participar da grande frota, cara, depois disso, é só passar ali rapidinho em Ringo, né? Talvez ver o túmulo do Ryuma com a Chusui, dar um abraço na Okiku, prestar homenagens pra Izou e a Shura Douji, ver se o Onimaru tá bem e se pegou alguma arma boladona, tipo o Kanabo do Kaido, quem sabe imagina, enfim. Depois de Ringo é dar um abraço no Momonosuke na capital das flores e zarpar. Cara, depois de encontrar algum membro da grande frota dos Chapéus de Palha em Hakumai, é isso. É só deixar um Minatomo lá fazendo o barco em algum dos 2 portos, e enquanto o navio tá nesse período aí de construção, cara, termina a volta no país como o Oden fez, e depois parte em direção ao seu sonho de navegar pelos mares. Exatamente como o Oden fez. Então acho que essa é a grande aposta, né? Em breve, nessa história de capas, que, cara, lida de forma direta, se torna muito, muito, muito mais interessante. Não tem toda essa pausa semanal ou de 2 semanas, né? Até 3 quando tem uma pausa maior. Enfim, a gente vai quebrando o ritmo, né? Vendo tudo direto, cara, bem divertido, bem simples, direto. A narrativa ali, a jornada sendo feita, cara, é legal, é interessante, e pensar nessas projeções, com a interferência,
com a aparição de alguém em algum porto de Hakumai e trazendo pro Yamato essa noção de grande frota, ele que queria muito se tornar um Mugiwara, cara, talvez seja a resolução que Oda quer dar pra essa história. E pra mim, faria muito sentido, seria muito legal, até porque a gente sabe, né? É difícil acrescentar novos Mugiwaras a essa altura do campeonato, mas dessa forma, se unindo à grande frota, é uma solução muito inteligente e até fácil de fazer. E aí, antes que me perguntem, né, caraca, mas tá faltando alguns elementos bem interessantes nessa história de capa ainda, como por exemplo o King e o Queen, né, cara, eu tenho certeza que eles são elementos que podem aparecer na história de capa, tá, e que eu acho bem importante, mas eu acho que não interfere em nada nessa possibilidade de aparecer um membro da grande frota, cara, seja o Bartolomeu, seja o Cavendish, seja o Hideo. O Léo não, porque ele já apareceu na do Capone Gang Bash. Eu acho maneiro, eu acho que pode interferir de uma maneira muito positiva para a jornada de Yamato, e é isso que eu gostaria de ver sendo contado nas próximas capas. Meu querido, queridíssimo, diz aí se você gostou do vídeo, tá? Não esquece daquele like, se inscrever no canal, e é isso, beleza? Cara, clica aqui no primeiro link da descrição também, vota na gente no Prêmio Best. Bom, é isso, galera, sem mais delongas, a gente se vê sem sombra de dúvidas num próximo vídeo. Like, se inscreve no canal, é isso, galera, valeu! Vocês pediram, ele chegou. O Podpalha secreto do Lipe. E hoje comentando de The Last of Us, temporada 2. Tô assistindo e, pô, não sei não. Eu joguei o jogo recentemente, inclusive. Gostei do jogo, tá? Gostei. Tenho, cara, muitos pontos positivos pra falar sobre ele. Amargo? Pô, muito amargo. Difícil de digerir? Certamente. Isso tira sua qualidade? De forma alguma. Doa a quem doer. A história tá sendo contada da maneira que, né, supostamente é pra ser. Agora, a série, segunda temporada, tá estranho, tá não? Não sei, não tá me engajando. Eu vi o primeiro, vi o segundo, vi o terceiro. Mas eu amei a primeira temporada. Achei a primeira temporada um espetáculo. Um espetáculo. Cinema não, série. Cinema não, episódio. Uma coisa linda demais, sensacional. Mas a segunda temporada tá aquém, né? Tá deixando a desejar. Valeu, galera. Amo vocês. Tamo junto. Valeu, Alanzito. Tamo junto.